Foi. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vitor Lazzarotti, de Geografia, e hoje, nessa aula, vamos falar sobre os recursos naturais e as fontes de energia. O objetivo da aula, então, é aprender sobre os recursos naturais e conhecer as principais fontes de energia presentes na natureza e entender quais são seus usos e os impactos que elas trazem com essa utilização. Então tá, os recursos naturais são o quê? São elementos e matérias-primas que a gente encontra na natureza, que a gente pode utilizar ela para os mais distintos usos, como por exemplo, o fornecimento de energia ou para a produção de materiais ou dos itens que a gente encontra aí na sociedade hoje em dia. Os recursos naturais são divididos em dois, são divididos entre os renováveis e os não renováveis. Os renováveis são aqueles que têm uma capacidade de renovação menor. O que ele quer dizer com isso, professor? Então, que o intervalo de tempo dele de reposição da natureza é muito menor, quase que instantâneo, vamos dizer assim. Como, por exemplo, a energia solar. A energia solar, ela é uma energia renovável, é um recurso natural renovável, porque enquanto houver sol, vai existir energia. E a outra são as não renováveis. Ao contrário das renováveis, as não renováveis, elas têm o quê? Então, uma renovação mais devagar. Então, quer dizer o quê? Que o intervalo de tempo que a natureza vai utilizar para poder repor aquela matéria-prima que a gente retirou dela, vai ser muito maior. Vai ser milhares ou centenas de milhares de anos. Como, por exemplo, o carvão mineral. Então tá. Agora que a gente já sabe o que é um recurso natural, vamos falar das fontes de energia. Então, as fontes de energias a gente vem dos recursos naturais que a gente encontra, então, na natureza. As fontes de energia elas podem vir de duas formas, de forma primária ou de forma secundária. A forma secundária é quando a gente pega o elemento lá, o recurso natural, e transforma ele em alguma coisa, e quando a gente transforma ele, é nessa transformação que ele libera a sua energia, certo? Vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Vamos, então, começar com as fontes de energia renováveis. Mas antes de falar um pouco das fontes de energia renováveis, vamos lembrar que assim, não é porque uma fonte de energia que ela é renovável, quer dizer que ela seja 100% limpa, tá bom? Ou vale também para as questões das fontes não renováveis. Também tem fontes renováveis, não quer dizer que ela é não renovável, quer dizer que ela seja 100% prejudicial com o impacto ambiental, certo? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar aí da energia eólica. O que é energia eólica, professor? Energia eólica é a energia que vem do vento. Então a gente vai lá, coloca grandes hélices em lugares que tem potencial de vento, né, que venta bastante, para a gente conseguir gerar energia. Qual que é o impacto ambiental que a energia eólica traz, professor? O impacto que a energia eólica traz é o quê? É a questão da alteração da paisagem. Como assim a alteração da paisagem? A gente vai ter muito problema com ruído, certo? Com barulho que eles fazem, e também os bichinhos que passam por lá. Vai ter as aves ali que elas vão acabar sofrendo acidente por causa dessas grandes hélices. Sério, gente, é muito grande mesmo. E outra que a gente tem, que é muito famosa aí, que está em um constante crescimento, é a energia solar. A energia solar, a gente tem duas formas também de lembrar a energia solar, seja ela a fotovoltaica ou seja ela a térmica. A fotovoltaica é através desses painéis aqui, como a gente está observando, que a luz do sol bate ali e ela absorve, certo, essa energia e depois é produzido a energia como a gente conhece. A energia térmica é através do vapor da água que esquenta com a luz do sol, entendeu? E acaba com esse calor que é produzido através da energia do sol, acaba movimentando as bobinas para geração de energia. O problema da energia elétrica é que ela é muito cara e também o descarte dos painéis podem causar alguns impactos ambientais, mas ela é a energia que mais cresce hoje em dia. Outra energia também que a gente tem é a hidrelétrica, muito famosa aqui no estado do Paraná, onde o professor Vitor está. Então a gente aqui, o exemplo das hidrelétricas é o quê? É utilizado o recurso natural da água, então é um recurso natural primário. A gente vai pegar um riozinho ali, um grande rio, certo? Geralmente um rio de planície. Para quê? Para aquele potencial passar por umas grandes bobinas assim, extremamente grandes e aquela água, a força da água vai girar aquelas bobinas produzindo energia elétrica.
O maior problema da hidrelétrica é o que também? Assim como a energia eólica, é a alteração da paisagem. Por que alteração da paisagem, professor? Porque vai ter áreas que vão ser inundadas e desapropriadas, geralmente, para que a gente possa construir ali uma barragem, né, e que a gente consiga aumentar a vazão da água naquele local, certo? Então tá. Pra frente. Outra que a gente tem também, que está muito crescente, no Brasil inclusive, é a biomassa. Por que o professor colocou aqui umas moedas pulando ali da bomba de gasolina? Porque a biomassa é o quê? A biomassa a gente faz a energia produzida através, ou combustível também, né? Produzido através do quê? De matéria-prima, matéria orgânica ou restos de resíduo de lixo ou agrícola, certo? Então a gente transforma essa matéria-prima, que pode ser ou desde o bagaço lá da cana-de-açúcar, como a gente está vendo aqui, um exemplo de um canavial, né? Que faz o etanol, ou a gente pode usar os resíduos de lixo, certo? Ou agrícolas para conseguir produzir essa energia renovável também, certo, gente? O impacto ambiental que ela tem é qual? É a queimada dos resíduos, né, para a gente poder produzir ela. Mas em comparação com os combustíveis fósseis, ela é muito, mas extremamente menor a emissão de poluentes do que o combustível fóssil. Então tá, agora vamos falar então um pouco das não renováveis. Vamos começar então pelo combustíveis fósseis. Aqui uma ideia, o carvão mineral, certo? Que é muito utilizado na indústria, ainda até hoje, na sua queima, para produção de energia. Qual que é o maior problema do combustível fóssil, professor? O maior problema do combustível fóssil é a sua emissão de poluentes na atmosfera. Isso acentua a crise climática, certo? E o efeito estufa. Deixa então a temperatura da Terra mais quente e acaba provocando diversos impactos ambientais que a gente tem. Pode passar. Outro que a gente tem aqui, então, é a energia nuclear. A energia nuclear, então, ela é feita através da fissão do urânio... do urânio 235, que na hora que a gente faz essa fissão dele, ele gera uma energia tão grande que é possível até alimentar diversas cidades. É muito interessante a questão da energia nuclear. A energia nuclear, para que muita gente acredita, ela é uma energia limpa. Mas qual? Mas ela tem um grande impacto ambiental. Qual que é o impacto ambiental se ela é uma energia limpa, professor? O problema é o descarte do resíduo utilizado para poder fazer essa fissão nuclear, porque o urânio 235, ele é altamente tóxico e radioativo. Então a gente tem, vale lembrar aqui, ó, que a gente teve alguns incidentes nucleares aí ao longo da história, né, da utilização da energia nuclear. O mais famoso que a gente tem é o Chernobyl, e os mais recentes que a gente tem, como a gente pode citar, por exemplo, como foi o caso lá de Fukushima, no Japão, certo? Que aconteceu um problema lá nos reatores e acabou ficando radioativa o lugar. Mas vamos lá. Então tá. Pra gente aqui, ó, continuar, pra gente lembrar aqui, um mapa mental rapidinho pra gente fixar, então. As energias renováveis, então, lembra lá, são as energias solar, a energia eólica, as hidrelétricas, maremotriz que o professor colocou aqui. O que é uma energia maremotriz, professor? É a energia que vem da força do mar, tá bom, gente? E as biomassas. Quais que são os impactos que essas, então, energias causam? Elas têm um alto custo, lembra lá que o professor falou, da energia eólica e da energia solar, elas têm um alto custo, certo? E o descarte de resíduos também é um certo problema, como o professor falou, da energia solar. E alteração na paisagem, como a energia eólica e a hidrelétrica. E do outro lado aqui, nas energias não renováveis, a gente tem o quê? Os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o xisto betuminoso, né? E temos também a energia nuclear. Qual que é o maior impacto que elas têm aqui? Então é o desmatamento, a chuva ácida, o descarte de resíduos tóxicos, a alteração na paisagem e o esgotamento desses recursos. Então, o que vale a gente lembrar aqui dos não renováveis? O que vale a gente lembrar aqui dos não renováveis é o quê? Que eles têm que ser utilizados, então, de uma forma mais consciente, para que a gente não fique só dependente desses resíduos, desses recursos aqui, porque segundo a Agência Internacional de Energia, os recursos não renováveis são o que a gente mais utiliza, sendo 81% dessa fonte de energia que a gente tem hoje. No Brasil, 58% são oriundos dos recursos não renováveis, certo? E para terminar,
Vamos lá fazer uma atividade rapidinho aqui, atividade do Enem, certo? A atividade é a seguinte: uma empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia de base de ventos. No sudeste da Bahia, o complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade de gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro: A redução de hidrelétricas. B, a ampliação de uso bioenergético. C, a expansão de fontes renováveis. Ou D, a demanda urbana industrial. Ou E, a intensificação da dependência geotérmica. A resposta certa seria qual? A letra C, a expansão de fontes renováveis, então. Então isso que ele está querendo dizer aqui, que a Bahia ela vai fornecer, então, mais tecnologia para poder alternar a sua forma de fonte de energia. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Tchau!